como devemos analisar as Escrituras? Primeiro, o que você precisa compreender é que a Bíblia é um conjunto de livros, onde nela contém a palavra do nosso Pai, a verdade, os livros dos verdadeiros profetas, o livro dos apóstolos, aonde está ali a passagem do Messias, e tem também o livro de Moisés, né, a Torá dentro da Bíblia. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é isso, entendeu? E aí é aonde você, através do Espírito, no entendimento, através do entendimento da verdade do nosso Pai, você tem que compreender como que você vai separar o joio do trigo dentro do livro Bíblia. E entender o que procede do nosso Pai e o que não procede. E para que você venha a entender quem são os verdadeiros profetas e os falsos profetas, é preciso usar a peneira. Você tem que peneirar. E como é que você vai peneirar? Usando como base a palavra do Messias, em primeiro lugar, e os 10 mandamentos juntos. Compreendeu? Se os 10 mandamentos que o nosso Pai entregou por ministério de anjos a Moisés, está escrito: não matarás, por que que então Moisés, entre outros, mataram dentro do livro Bíblia? A pedido de um Deus, ou por eles mesmos, né? A pedido de um Deus que se chamava Deus de Israel. Então você questiona, como que o Pai tem duas palavras, se o nosso Pai não varia? Como que o nosso Pai pede para não matar? E aqui, esse Deus pede para que mate, pede para que roube, pede para que destrua cidades, que invadam cidades, que matem meninos, crianças. Então, através dos 10 mandamentos, você vai compreender quem obedecia e quem não obedecia. E através dos ensinos do Messias, porque ele é a base para tudo, pois ele é a porta, ele é o caminho, ele é o pastor, ele é a vida. Então, através dos ensinos do Messias, o que é que o Messias falou, o que é que o Messias fez, entendeu? O que é que ele nos incentivou a fazer, o que é que ele nos mostra. Através da palavra do Messias, você vai compreender aonde está o joio e aonde está o trigo. Isso é analisar em espírito e em verdade. Compreendeu? Porque quando você se alimenta do livro Bíblia por inteiro, você se torna uma pessoa morna. Porque você se alimenta da árvore do bem e você se alimenta da árvore do mal. Então, a gente só tem que se alimentar pelos ensinamentos do Messias, que é a vida. No mandamento do nosso Pai diz: não adulterarás, isto é, não trairás, não trocarás o verdadeiro marido por falsos baals, falsos maridos, falsos deuses. E não adulteres também a palavra, não adultere contra a palavra do Pai. Mas eles desobedeceram e adulteraram, se prostituindo com diversos deuses, diversos maridos, em diversas religiões, e trocando a verdade do nosso Pai por mentiras. Em Jeremias, capítulo 8, versículo 8 diz: como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos toda a lei, que lei? Os 10 mandamentos, quando na realidade a falsa pena dos escribas, ou seja, a caneta mentirosa dos escribas, pois naquela época a caneta era uma pena. Não existia a caneta que existe hoje.
era em formato de pena, lembra? Quando, na verdade, a falsa pena dos escribas transformaram em mentira. Continuando, no versículo 9 diz: portanto, os sábios e entendidos serão envergonhados e capturados pelas armadilhas. Lembra que a verdade do nosso Pai seria revelada aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Esses seriam envergonhados e capturados pelas próprias armadilhas dos escribas. A armadilha da mentira, né? Porque desprezaram a palavra do nosso Pai. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam ter? Lembra que para o nosso Pai, a sabedoria humana é como loucura? Da mesma forma como que a sabedoria do nosso Pai para o mundo é loucura. Como conhecer os falsos profetas e os verdadeiros profetas? O Messias, ele deu uma ótima dica para isso. Pelos frutos, pelas ações, se conhece a árvore, as pessoas. Dando como base os 10 mandamentos resumidos em 2, amor ao Pai e amor ao próximo, é possível descobrir. A base é o Messias. Não é o Messias que tem que estar sujeito a todo o livro Bíblia, mas é o livro Bíblia que tem que estar sujeito ao Messias. Como? Vendo o que está de acordo com aquilo que ele ensinou e o que não está de acordo. A verdade, a verdadeira escritura, você só vai encontrar ela através do Espírito, através do seu entendimento. Homem algum carrega debaixo do braço as escrituras da verdade, porque a verdade está dentro do teu entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se o Messias disse que ninguém viu ao Pai, a face do Pai, como que então foi possível que Moisés, Jacó, entre outros, visse a face de um Deus que se dizia ser o nosso Pai? O que devemos compreender com isso? Que existe uma verdade e também existe uma mentira. E aí, como que vai ser feito isso? Quem está falando a verdade? O Messias, que veio revelar o Pai dele, ou Moisés? Se o Messias disse que ninguém ouviu a voz do Pai dele, como que Moisés ouviu a face de um Deus que se dizia ser o nosso Pai? Vocês me compreendem agora? Se o profeta verdadeiro do Pai, que anunciou a vinda do Messias, disse que o nosso Pai daria um sinal e a Virgem conceberia e daria à luz a um menino e que se chamaria pelo nome de Emanuel, que traduzido é Pai conosco, por que então que aparece de paraquedas o nome Jesus Cristo, como se esse fosse o nome do Mestre? Houve alguma profecia para este nome, Jesus Cristo, ou foi o Emanuel que foi profetizado e confirmado em Mateus 1:23? O Messias disse que veio no nome do Pai dele, ou seja, o nome profetizado por Isaías. E que as pessoas não aceitaram a ele. E que se outro viesse em seu próprio nome, ou seja, um nome que não foi profetizado,
a esse vocês aceitarão. Então, meus irmãos, era isso que eu queria deixar aí hoje. Analisai as escrituras e compreenda. E comece a separar aonde está a palavra que vem do Pai e aonde está a palavra que vem do maligno. Porque se você se alimentar do livro Bíblia por completo como verdade, você estará a se embriagar com o vinho da Babilônia. Mas para isso, há uma solução. O novo vinho, ou seja, os ensinos do Messias, para desintoxicar e descobrir o erro. Então era isso. Fiquemos todos debaixo da proteção do nosso Pai e do nosso Mestre.